Oiê, bom dia! Olha a gente aí, começando mais um dia. E a gente vai começar o dia hoje falando sobre a nossa força interna, que é uma coisa que a gente tem que alimentar sempre, sabia? A gente tem que estar sempre levando, não tampando, não escondendo a nossa força interna, sim liberando a nossa força interna. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, que é importante para você seguir seu caminho. Ó, vamos lá. Que delícia, que calma que me dá você, pessoinha. Pessoinha é o sininho. Ó, gente, olha só. Queria falar com vocês de uma coisa muito legal, que é sobre esse, essa nossa força interna que às vezes fica tão escondidinha, né? Tão limitada, e a gente precisando deixar essa força sair, porque é isso que a gente precisa para poder conseguir encarar todos os desafios que estão aí, cada dia maiores. Então, despertar essa força é tipo assim, principal coisa que a gente tem que fazer. Mas por que eu tô falando isso? Porque sábado, esse último sábado agora, no curso que eu faço ao vivo com os membros aqui do canal, quem é membro aqui sabe disso que a gente estava falando, a gente falou sobre o capítulo e tal, e depois eu fiquei um tempão com vocês fazendo uma enquete ao vivo. Vocês votaram, foi muito divertido até, em qual capa deveria ser a capa do livro Espiral de Mudanças. E eu apresentei duas opções, e nessas duas opções eu coloquei para votação sem a gente falar nada. E aí vocês votaram, e depois a gente abriu para poder saber por que estava dando empate técnico na história. Primeiro que eu comecei a gritar, né? Que eu falei, não é possível, eu crente que vocês iam desempatar para mim, porque a gente estava na dúvida, né? A gente com a editora e tal. Mas não, ficou empatado. E é esse empate que é essa conversa que é interessante a gente ter hoje. Então você presta atenção, porque isso que eu vou falar vai fazer muita diferença na sua vida. Na hora que eu apresentei as duas capas, uma capa ela tinha assim uma mandala pintada de aquarela, uma capa basicamente branca, com escrito bem fácil, espiral de mudanças e tal, não sei o quê. Muita gente, quer dizer, 50% votou nela porque falou que ela era muito fofa, que ela era carinhosa, que ao que você olhava para aquela capa dava vontade já de dar um abraço naquele livro, que tinha vontade de ter aquele livro, que ele era mais assim, fofo e simpático. A outra capa, ela é tipo um colar assim dourado, escrito por dentro dele espiral de mudanças com um símbolo muito legal, e por trás como se fosse uma volta da espiral assim em preto e branco. Então fica dourado com preto e branco assim. E aí também 50% votou nessa daí porque disse que ela era mais... Ela disse, as pessoas disseram que ela era tinha mais personalidade, mais força, mais impacto, mais nessa história. E aí ficou naquele empate, não sei o que lá. A gente terminou, menina, o curso de sábado com todos os membros ali votando enlouquecidamente, empatados. Ou seja, se a minha cabeça já estava dando nó, você imagina depois que empatou com todo mundo. Aí eu fui, tava aqui preparando para falar com a editora, tal, não sei o que lá. E aí eu comecei a ver os comentários, lembrar dos comentários, e também uma seguidora que é a Silvia me ligou, me mandou uma mensagem, falou assim, Luffy, é muito importante lembrar de uma coisa. Olha, é isso que é o assunto que eu quero que você preste atenção. É muito legal você lembrar de uma coisa. Você é uma pessoa fofa, querida. Muito obrigado. Assim, é uma pessoa que tem um carisma, que a gente gosta muito, que tem aquela tranquilidade, taratá, que é muito, né, toda essa coisa fofa e tal. Mas acontece
que o livro da Espiral de Mudanças, no caso ela não conhece o livro ainda, mas a série que eu já contei, e ela também é membro, então ela participa do curso, não tem nada a ver com fofura. É uma força potente e real que você realiza na sua vida e faz acontecer. Aí na hora que ela falou aquilo, eu falei, gente, mas é óbvio, porque a Espiral de Mudanças não é um livro fofo para você ficar vendo uma história e falar, ai, que linda essa história. Ela não é uma linda essa história, ela é uma história que ela vai ser muito linda, muito envolvente, muito emocionante, de chorar, linda, chorar no lado bom, mas ela é uma força impulsionante incrível. Essa história que a gente vai ler no livro, para poder mostrar na capa, não poderia ser a fofura, porque na verdade ela vai despertar uma força muito grande dentro de você. E ela me falou isso. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo ao assistir a série aqui no canal. Despertou a força que eu precisava, despertou a força, a energia que eu precisava de realmente me encontrar, fazer as coisas acontecerem, e eu aplico isso, aí me tornou mais forte e não mais fofo. E eu falei, é verdade, porque em nenhum momento ali tinha essa coisa só da fofura, não. Tinha um negócio do guerreiro ali fazendo acontecer. Então, ficou a resposta, né? Que a gente vai com a capa número 2. Mas ficou mais forte ainda agora, eu pensando de manhã, falando, olha pra você ver. Às vezes a gente confunde, né, a história de você, e tal, e a gente é todo fofo e tal, mas tem um determinado momento que você tem que aliar, né? Não precisa trocar, mas você alia esse jeito meigo, feliz da vida, alegre e tal. Isso não pode ser confundido com falta de força. Isso não pode ser confundido com vitimização. Isso não pode ser confundido com inação, né? Inatividade. Então, assim, na verdade, você acaba juntando esse jeito meigo de ser com uma força potente gigantesca. E aí aquilo foi muito legal, ela ter falado, me ajudou muito, né? Todas as pessoas que escreveram, porque eu li todo mundo para poder realmente a gente tomar essa decisão. E aí ajudou muito de saber que esse livro tá chegando para um livro para despertar sua força, sabe? Encontrar o seu caminho, fazer acontecer, essa história toda. E aí é muito importante que você entenda isso agora, que você tá aí provavelmente passando por um momento de eu preciso me encontrar, para onde que eu vou, fiquei sem chão, qual é o lugar que eu tenho que ir agora, o que eu faço? Então hoje, faz a sua meditação invocando a sua força interna, sabe? O seu melhor pessoal, para despertar o seu melhor pessoal profissional através do espiritual, entendeu? Porque na verdade é só através do encontro, do despertar e do deixar acontecer, deixar brilhar essa força interna que você realmente vai acontecer, e não é através ou da gente poderia falar de vitimização, ou de olhar os problemas, ou da gente fazer, ai não, mas tudo vai acontecer. Não é assim que tudo vai acontecer, mas vai acontecer, mas eu tô agindo o tempo inteiro, a força está em movimento, que daí na hora que tiver que acontecer, ela vai acontecer e você vai estar em movimento, aí você vai ter capacidade de enxergar o acontecimento, senão você não enxerga, entendeu? Então foi muito legal. Então a gente definiu isso daí, a gente está nos momentos finais da capa do livro Espiral de Mudanças. Eu estou emocionado todos os dias, eu fico um pouco emocionado porque ela para quem sabe, para quem já acompanhou a Espiral aqui, sabe disso. Parece que quando eu olho para a capa do livro assim, parece que eu vejo sair luz, assim, sabe, de força mesmo, para ler para sempre, assim. De vez em quando, eu vou reler aquele livro, sabe, assim, porque ele é um monte de segredos contidos ali dentro.
Então eu queria agradecer a todo mundo que participou da votação, que me ajudou nessa história e mostrar que me ajudou mais ainda entender que o conteúdo que está ali, ele não é um conteúdo de entretenimento, um conteúdo de fofurice, não. Ele é um conteúdo para ser usado e praticado mesmo, para fazer você cada vez mais forte naquilo que você deseja. Legal, né? Então, muito em breve a gente já vai ter o livro aí disponível em pré-venda. Eu tô empolgadíssimo, nervoso também. É muito bom, né? Bom dia pra vocês, pessoas fortes. Tá aí dentro essa força, hein? Sai, estranho. Bom dia.